Olá, quem está com vocês hoje, Gisele Borges, aqui da Insight. Nós estamos seguindo com a nossa jornada. E hoje, gente, nós estamos aqui para falar ainda mais de liderança, tá? Isso tem a ver com a escola, tem a ver com a forma como a Insight entrega o trabalho dela, que não é só fazer a parte, como a gente chama, a parte técnica. Aqui nós temos um desenvolvimento que não é só profissional, ele também é o desenvolvimento pessoal. E nessa nossa jornada, gente, nós estamos aqui hoje com a Franciele Martins, gerente de planejamento do Grupo Miura, e estamos aqui com a Gisele Ascioli, psicóloga clínica, escritora, palestrante, e com uma ligação muito grande com o lado feminino, né, Gi? Sim. E hoje, muito interessante que a gente vai falar de um tema que tem muito a ver com a liderança, com o autoconhecimento, certo? Vamos lá, vamos começar a Fran falando pra gente qual que é a importância do autoconhecimento. Fran, você, vamos lá, vamos começar com você. Aí você trazer uma responsabilidade de explicar que autoconhecimento é muito grande. Então eu vou deixar isso para um técnico falar, mas eu vou falar para vocês qual é o meu ponto de vista e a minha experiência com relação ao autoconhecimento. Em primeiro lugar, importante. O autoconhecimento, no meu ponto de vista, ele é uma das características mais importantes para um líder. Soft skills que nós estamos falando aqui na realidade, né? E o autoconhecimento nada mais é do que você olhar para dentro de você. Você ver quais são as suas reações, você saber em que ambiente você está e você estudar os seus próprios limites. Para a grande maioria das pessoas e dos comportamentos que nós vemos nas empresas e no pessoal, sempre o foco é o outro, né? Então, a gente tenta desvendar o outro para que o outro nos dê as respostas, para que o nosso ambiente ele seja um ambiente bom. E por que será que a gente sempre pensa assim, o problema é o outro, e esquece de olhar que talvez nós sejamos o problema, né? Eu acho que é bem isso, né? Acho que o foco do autoconhecimento dentro das empresas é exatamente isso. Gi, fala pra gente, como é que a gente faz para desvendar esse nosso eu que tá lá dentro da empresa e que tem a parte prática da coisa? Fala pra gente, vamos lá. Pois é, esse é um trabalho da vida inteira, né? A gente está aqui e a grande missão da nossa vida é a gente se conhecer, porque quanto mais nós nos conhecermos, mais fácil a vida fica, mais leve a vida fica. E mais fácil ainda eu ser na vida alguém que vai fazer uma diferença grande no mundo. Então eu sempre estou esperando que o outro me traga esse diferencial de fato, mas a grande busca é eu entender quem eu sou. E o que eu estou tentando a vida inteira é entender quem eu sou, quem eu estou sendo, como eu estou fazendo. E isso vem de um sistema de crenças, de valores, de uma cultura, de uma educação, de um sistema social, e a gente está aprisionado em várias crenças. Então, eu não me conheço porque eu me conheço a partir destes valores e não, de fato, daquilo que eu sou dentro de um sistema. Mas eu quero pertencer a esse sistema, então eu faço esse sistema de crenças e valores e começo a funcionar sem saber onde eu sou, e aí quem eu sou, e aí que vem o conflito. Então isso é muito interessante, como que isso acontece na empresa e essa mudança do outro para mim, porque na Grécia Antiga a gente começava pelo autoconhecimento. Então a paideia, que era de onde começava toda a educação, era a educação do quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Que eram as 3 perguntas que tinha no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o mundo, e conhecerás o universo, os deuses, e conhecerás o universo. Então você precisa se conhecer. E a hora que você fala de limite, a segunda frase que tinha no oráculo de Delfos era nada em demasia. Então, e o Sócrates falava isso. Tudo que a gente precisa é aprender os nossos limites, porque se a gente entender onde a gente está ultrapassando os nossos limites, o nosso potencial vai sair de uma forma mais elevada, mais sofisticada, mais lapidada, porque como eu não sei o meu limite, eu passo do meu limite, então eu não faço do tamanho que eu posso fazer, eu quero fazer maior,
crio o perfeccionismo, crio a prepotência, da prepotência eu caio na impotência, porque eu criei um nível de exigência muito alto comigo. Então é tão importante eu saber quem eu sou, porque eu vou saber onde eu estou ultrapassando os meus limites. E esse ultrapassar de limites é que dificulta eu colocar meu potencial de uma forma mais sofisticada no mundo. Cada vez mais burilada, entende? Mas só para fechar essa ideia da importância do autoconhecimento, é aí que eu vejo meu senso de valor, quem que eu sou de fato, o valor que eu tenho no mundo, o diferencial que eu posso fazer e não o que o outro está trazendo para mim. E aí na Grécia, depois que você aprendesse essa questão do autoconhecimento e se conhecesse mais, você ia conhecer a técnica, a arte, daí que você ia aprender a escrever, a matemática, a astronomia, daí que você ia aprender as outras ciências. Mas primeiro você tinha que ser um ser. E a gente pode dizer que hoje é o contrário? Sim. Não só o contrário, porque as escolas não propõem, né? Exato. Assim, vão lá primeiro na sempre, parte né? técnica profissional e esquece de tentar descobrir quem é. E não é só no começo, porque você vai e faz medicina, você sai da medicina sem saber quem você é, você sai da contabilidade sem saber quem você é, então não tem uma prioridade para isso. Então, ou você busca um autoconhecimento na psicologia dentro de um consultório, porque as escolas nunca oferecem esse conhecimento em nenhum nível, a menos que você vá fazer um curso técnico de psicologia e você vai entender o que é, né? Então, isso é muito interessante, esse curso de líderes, porque esses cursos de liderança estão tentando trazer o autoconhecimento para dentro das empresas. Então, assim, né? É por aí. Eu olho assim e fico encantada, porque assim, a gente já tem uma recorrência no tema, a gente já leciona sobre o tema, mas aí chega uma psicóloga e fala assim pra gente, isso é do tempo da Grécia, é do tempo antigo, vocês estão vendo que a gente sempre tem que agregar um pouco mais, e cada pessoa que toca no tema, cada pessoa que fala, cada vivência que nós temos, ele é encantador, né? Encantador a cada momento e nos ajuda a crescer, né? Sim. Só que daí, assim, eu aqui, ouvindo você falar, fico encantada, tenho mais uma adição de conhecimento e começo a me preocupar com as pessoas que simplesmente não sabem o que é isso, elas simplesmente vivem, aprendem o técnico e tentam dar o melhor de si, porque eles tentam dar o melhor de si sem ter essa parte desenvolvida. E agora eu vou buscar lá, quando eu comecei a me interessar por isso, que foi num curso de gestão, eles começaram a passar um monte de testes para nós. Então, esses testes falam assim, olha, descubra quem você é em 5 minutos. O que você tem a me dizer sobre todos esses testes que a gente vê? Será que a gente interpreta correto? Será que a gente aceita esses testes que nós fazemos? Será que eles nos dizem a verdade realmente? E a resposta desses testes que você recebeu, Fran? Na época. Me surpreendeu. Então, se eu for buscar lá atrás e olhar os primeiros testes que eu fiz, eu falava, nossa, será que isso realmente é verdade? Será que eu respondi corretamente? Não, essa não sou eu. Porque eles estavam errados? Não, exatamente. É porque eu não tinha consciência da pessoa que eu era. Então, eu não sabia dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes, o que eu tinha para desenvolver. Eu simplesmente fazia dando o melhor de mim. Então, assim, por onde começar? Sim. Boa, né? ótima por onde pergunta. Começar? Vamos lá, Gi. Primeiro eu vou falar sobre essa questão dos testes e depois eu vou responder por onde começar. Você tá vendo que são muitas dúvidas, né? Então, assim, a questão dos testes, o que acontece? A gente busca ferramentas para a gente poder padronizar, né, um ser, que é o ser humano, que é infinito, infindável, com inúmeras possibilidades de se manifestar de formas diferentes, em situações diferentes, e viver cada vez mais em direção a uma totalidade. Né? Então, essa busca da totalidade. E como a gente é muito imenso e a gente tem tanta possibilidade de ser, o que a gente tenta fazer para fazer um controle? A gente quer ser um. E se eu for um, eu vou caber dentro de um teste que tem 9 personalidades, ou 4 tipos de personalidade, ou 6 tipos de personalidades. Então, a gente está tentando padronizar e encaixotar. É claro que tem uma validade os testes, você vai descobrir habilidades tuas, mas é impossível um teste enumerar todas as possibilidades de habilidades que um ser humano tem. Porque em cada situação você age de uma forma diferente, em cada momento da tua vida você age de forma diferente. Até estou pensando aqui, né, eu tenho um filho que tem 8 anos e eu cheguei para a terapeuta dele ali e
me falavam em 4 inteligências, e de repente ela veio com mais de 16 tipos de inteligências, inclusive o meu filho tem uma inteligência criativa que eu nem sabia que existia. Sim. Então, é um teste, que é Sim. um padrão que ele vai se modificando, né? E você vai, durante a tua vida, desenvolvendo habilidades que você não tinha, que está dentro daqueles 16 tipos que você está falando aqui agora, né? De inteligências. Então, esses 4, tem até os 4 tipos psicológicos do Jung, porque não eram 4 tipos de pessoas, mas eram 4 habilidades que a tua consciência tem para lidar com o mundo externo. Então, quando você é colocado frente ao mundo externo, tem 4 tipos de habilidades que você desenvolve. E você tem as 4 para lidar com o mundo externo. Então, você precisa do pensamento, você precisa da intuição, você tem a sensação, que é a percepção do mundo externo, onde as coisas estão colocadas, que você percebe o mundo pela sensação. E você tem o sentimento. Então, quando você está no mundo externo, você sente sobre algo. Então, o pensamento diz o que uma coisa é. O sentimento diz o valor que você dá para aquilo que é. Então, o tipo pensamento, ele nomina. O sentimento, ele percebe e diz eu gosto ou eu não gosto. Razão e emoção. É. E a intuição, ela diz, não é emoção, porque o sentimento diz, eu gosto ou eu não gosto disso, isso para mim vale ou não vale. E a partir disto que eu sinto, eu vou ou não aceitar isso, ou fazer isso, ou reagir bem ou mal a isso. Ele dá uma medida de valor. Então tem o sentimento, tem o pensamento, tem o sentimento, e são funções opostas. Daí você tem a intuição, que é esse não saber daquilo que não é visto, aquilo que não é sabido, mas uma certeza que eu tenho sem ter evidências, e eu ajo sem evidência, e eu tenho certeza que eu preciso ir por aqui, porque algo me diz de um saber que não é evidente no mundo externo, mas algo me toca profundamente, que me faz ir em direção a isso, que eu tenho uma certeza. E as nossas vivências e experiências estão relacionadas com essa intuição? Também, você vai tendo cada vez mais, a intuição vem de um outro mundo, ela vem de um outro lugar. Ela vem do invisível, que é a fé naquilo que você acredita. E você diz, eu vou por aqui mesmo que as evidências não sejam essas, e mesmo que não seja visível esse conhecimento, eu vou me entrar nessa floresta escura e eu vou me dirigir dentro dessa floresta escura, sem luz nenhuma, mas eu tenho um guia que vai me andar por dentro desse lugar. Então, uma fé na tua experiência que você vai viver aquilo e você vai dar conta daquilo. Não uma fé divina, necessariamente. Sim, né? mas na sua força vital, nas condições que você tem de continuar indo em direção àquilo que você está acreditando. Então, uma outra forma da gente lidar com o mundo externo é a partir da intuição. E a gente também lida pela sensação, que é aquilo que está todo evidente, que eu vi, que nessa sala está sob controle, porque tem uma mesa aqui, uma pessoa aqui, outra pessoa ali, que eu não estou ameaçada. Então, eu percebo, né, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que meus pelos estão arrepiando ou não arrepiando, enfim. Então, pela sensação é um outro tipo de forma que eu me relaciono com o mundo externo. Mas, quando o Jung faz esse teste, Jung é o teórico que eu estudo, da psicologia analítica, né? Isso. Então, que é de onde vem meu saber dentro da psicologia e meu ponto de vista dentro da psicologia. Então, vem do Jung, o James Hillman, que é um pós-jungiano, e a mitologia grega, que os dois estudaram demais para olhar esses modelos psíquicos. Então, quando a gente pensa na mitologia grega como um mapa de onde eu posso colecionar formas de comportamentos que são analogias aos personagens da mitologia. Então, por exemplo, há um monstro, há o Minotauro, né? O Minotauro que é um monstro. Do que a gente pode falar? Ele tem a ver com culpa. A Hidra de Lerna tinha a ver com compulsão, que era um monstro que o Hércules teve que dar conta. O Javali de Elimanto, é o limite. Quem que é o Hércules? É um herói que tem que vencer essa força bruta, uma habilidade muito forte, muito grande, mal desenvolvida, porque vai tudo pela força, pela opressão. Então, o Jung foi olhando esses personagens da mitologia e descrevendo modelos psíquicos que todos nós podemos assumir em qualquer momento da nossa vida. Então, todos nós temos esses arquétipos, esses tipos de comportamento, modelos, qualidades psíquicas. Então, se a gente pensar só na mitologia grega, ele usou todas as mitologias, mas a mitologia grega é um dos mapas mais ricos porque tem uma riqueza maior de personagens. Então, se imagina tudo que eu posso ser. Eu posso acordar com uma habilidade, eu tenho uma habilidade, né? Todos nós temos todos esses potenciais, mas a comunicação era um deus que se chamava Hermes. A habilidade de negociar vinha de Hermes. A habilidade de fazer contrato era Hera, a mulher de Zeus. A habilidade de aconselhar e fazer estratégias de guerra
era de Atena, a filha de Zeus. Zeus era o pai de todos os homens que tinha uma habilidade de multiplicar tudo que ele sabia e entregar para que todos conhecessem aquilo que ele sabia. Ele era um professor. Então, a hora que você pega todos esses movimentos psíquicos, a gente não tem como falar que esse modelo arquetípico, que são todas as possibilidades que eu tenho de comportamento, vão se resumir em 16 inteligências. Depende não do que se você... resume em 16 inteligências, mas nós podemos numerar 16 inteligências que são muito importantes, primordiais para a nossa vivência, e isso a gente nomina e diz, essas 16 são muito aparentes, são mais padronizadas e a gente bota em 16, mas a gente não tem como usar um teste e fechar as pessoas como só 16 tipos psicológicos com 16 inteligências, entende? A gente consegue dizer aquela que se sobressai. Se sobrepõe dessas tão importantes. E a gente tem todas as outras. E quando você faz isso te dá um norte. Para você começar a se olhar o que naquele momento está sendo colocado naquela situação que você está enfrentando. E o que está faltando. E o que né? Tá Porque faltando, das 16 eu tenho as 16. Mas eu estou com essa aqui muito forte e está me faltando as outras 15 porque eu estou focada nesse daqui. E será que eu preciso das outras 15? Preciso. Porque em todos os momentos? E não, mas a gente precisa desenvolver, porque eu preciso, sempre vou estar num desafio de me sentir sendo. Então, esse eu sou, quem eu sou agora, e eu preciso aprender a ser maleável. Então, se eu sou uma pessoa obstinada, rígida, que vou e sei pegar e não desisto, a vida vai ter que me mostrar que em alguns momentos a maleabilidade, a flexibilidade, a adaptabilidade, a própria... questão da fé, né? Eu não sei, mas eu vou deixar isso aqui agir por intuição, não por razão nesse momento, porque eu não posso ficar falando que tudo é, e se não for? Então, essa dúvida são capacidades, né? Do tipo mais intuitivo, do que é mais artístico, daquilo que capta as coisas. Porque o que faz um artista? Ele capta aquilo que não está visível. Então, ele não inventou uma música da cabeça dele, ele cria aquela música a partir da captação de uma imagem. Ele só está revelando algo que já está disponível, por isso que hoje já se fala sobre essa questão da reserva de mercado de todas as artes, porque pinta-se um quadro aqui, outro quadro igual na China, e ninguém viu e ninguém copiou de ninguém esse quadro. Mas né? Uma imagem inconsciente que foi revelada e que vem. Aí eu vejo que nós somos capazes só que nós não temos tempo para desenvolver tudo isso. Então, de certa forma, nós temos que focar naquilo que nós somos melhores. E a gente tem que dividir o que nós somos melhores e captar o que os outros nos dão de melhor, porque não todos nós seríamos iguais. Sim, mas não, veja só, você está falando de habilidades técnicas para um determinado tipo de trabalho, só que todos os trabalhos que você tiver, você tem que ter diversas habilidades de comportamento, de formas de se relacionar, você tem que ter todas as inteligências. Todas não significa usar todas ao mesmo tempo. Você né? tem, exatamente, mas que você não vai ser tudo ao mesmo tempo, mas você conhece aquilo, e se você precisar daquela habilidade, você tem, porque ela está disponível. Então, não é que você vai ter que buscar não sei aonde, você só vai deixar de ficar fixada em uma para se abrir para todas, e elas estão disponíveis para você. Por isso que falando, né, do autoconhecimento, colocando assim criando um norte aí pro comentário de vocês. Eu sempre, tudo que eu fizer na minha vida, no que eu trabalhar, no que eu viver com a minha família, no que eu viver com os meus amigos, eu vou estar lidando com o meu autoconhecimento. Sim. Certo? E a gente está falando aqui, vamos falar da parte das empresas, do profissional. Sim. Certo? Tudo que eu viver dentro da empresa, as pessoas que eu atender, os colaboradores, aqueles que são os liderados, o meu chefe, e tudo eu vou lidar com o que eu sei de mim e o que eu preciso observar para poder desenvolver. Eu vou estar o tempo todo me desenvolvendo. Sim. É essa a sacada do autoconhecimento. Sim. Certo? Sim. É isso? Sim. E dentro disso, onde é que a gente entra? Entra numa questão assim, ó. Eu não sou um líder. Uhum. Você é o líder nesse momento, mas eu vou ser líder um dia. Você pode ser seu líder. Exatamente. Que é o começo. Em pequenas questões. E essas habilidades, elas estão disponíveis.
É só eu entender que elas são minhas, que eu pertenço a isso e que eu tenho habilidades que são mais desenvolvidas em mim, mas eu tenho todas elas. Aí, Você entendeu? Interessante. aí eu não sei se isso cabe ou não aqui, mas, por exemplo, eu sempre brinco que eu vim sem o GPS, porque eu sou uma pessoa totalmente perdida. Literalmente perdida. Se eu virar uma esquina, eu já perdi o sentido de bairro, centro. E eu já tentei muitas e muitas vezes me localizar. E eu sei que isso é uma falha minha. Aí você fala, isso está disponível, você consegue desenvolver. Mas eu acho que isso vai me dar tanto trabalho que eu prefiro usar o GPS eletrônico. Tô certo ou tô errada nesse ponto de Sim, vista? você tem um Interessante, GPS eletrônico, mas tem um dia que você vai estar no aeroporto e que você tem que correr e não dá tempo de perguntar e você Eu pode vou perder o avião. Não vai, você não pode, isso é uma crença limitante. Essa é uma crença limitante que você está tendo, porque quando você está sob pressão, essa é a questão. Tá? Então, quando você está sob pressão e a gente tem uma habilidade de desenvolvimento, uma habilidade em nós, que é a nossa capacidade de, sob pressão, vir essa força para lidar com aquela situação naquele momento. Na hora que você está pressionada, então a coisa como é, daí o sapo pula, como que diz isso, né? Daí na hora o sapo pula. Quando você estiver num aeroporto, se estiver numa situação difícil, você não tiver um GPS, você vai fechar teu olho, se conectar e fala, eu tenho que ir para o lado certo, onde é que está. Então você para, dá um passo para trás e diz, eu sei que eu sou capaz de sair daqui e saber para que lado que eu tenho que ir. Então, a tua atitude é outra, porque como você se conhece, você se colocou, esse conhecer que você diz, eu já me conheço e não sou capaz, isso te limita. E diz, eu não sou capaz. Então, tem gente com mais habilidade do que você para isso, porque esse potencial está mais desenvolvido. Mas todo mundo tem capacidade de desenvolver o seu senso de direção. Senso de direção. Isso está disponível em todos os humanos. E você falou uma palavrinha. Aí o que vai mudar, então, é a atitude diante da situação. Exatamente. A minha atitude diante da situação geralmente é administrar melhor o meu tempo. Se eu sei que eu tenho esse ponto a melhorar, não vou colocar nem essa falha de localização, eu vou sair de casa com 40 minutos de antecedência e não com 15. Sim. Uma bela de uma atitude, Fran. Então, você acaba compensando isso é o autoconhecimento que ela tem. Uma falha, Perfeito. digamos assim, do seu eu, Uma dificuldade. desenvolvendo uma dificuldade, porque você tem uma outra habilidade que contrapõe isso. Em contrapartida, a administração de tempo, para mim, é fácil. Se você me falar, vá daqui aos Estados Unidos, eu consigo calcular a quantidade de tempo que eu vou levar e por onde eu vou passar em 10 minutos, 5 minutos, um percurso que eu nunca fiz na minha vida. Então, tempo é uma coisa que eu desenvolvi. Não vou dizer que eu sou boa nisso. Mas direção eu não desenvolvi. Aí basta o meu interesse em fazer isso. E a minha crença em fazer isso. Isso, porque você tem habilidade para isso. Se eu falar assim, não quero. Daí vai me dar muito trabalho, eu me limitei para isso. Isso, mas você tem a habilidade, como você falou, eu adquiria do tempo. Então as pessoas passam a vida inteira se auto-identificando com que é o que diz. Eu não consigo me organizar, eu sou desorganizada, eu sou desorganizada. Então o problema do autoconhecimento é que eu tenho certezas. São as crenças e certezas. Não, eu não sou desorganizada. Aprender a se organizar é uma habilidade que todos os seres têm. Eu não estou afim de aprender a me organizar. Que é o que você diz, organiza o teu tempo. Que interessante. Você entende? Então eu não estou afim, daí eu fico dizendo, adorando este cara que não se organiza. É que eu só chego atrasada. Eu que eu sou a pessoa que não consigo me comprometer com as coisas, quando eu vejo eu já larguei todo mundo na mão. Não, todos nós podemos ser tudo. Então isso é muito lindo na teoria que eu estudo, que é o Jung, porque todo mundo pode ser belicoso, usar a força da guerra, eu preciso ultrapassar o meu limite, eu preciso de força. Todo mundo pode ser amoroso, simpático, relacional, comunicador. Então, eu sou um tipo introvertido que tem o pavor do mundo externo. Eu preciso me expor, porque toda vez que eu me exponho como sendo introvertida, eu vou lá e volto para casa exausta. Porque eu sou introvertida e aquele mundo me cansa e aquele mundo me ameaça e eu estou exausta. Vai se expondo. Então, você tem que levar com mais leveza. Porque mais leveza, porque nós podemos ser tudo e a gente tem como aprender as habilidades, mas é óbvio que ninguém precisa aprender a fazer tudo no mundo. Até porque seria muito Mas cansativo, num momento, né? se você quiser, você está no aeroporto, está perdida, está num lugar, está sem GPS, está num fim de mundo, no deserto do Atacama, e você vira, eu vou ter que me achar nesse lugar, e você diz, eu vou ter que virar e começar ficando sem gasolina. Muito bom. Então, tudo parte do eu querer. Mais uma vez, da gente, né? Do nosso eu. De olhar para si,
para O começar. livre-arbítrio, né? É. Eu quero. Começar a olhar para si mesmo. Quais são as habilidades que tem, aquelas que tem que desenvolver, até mesmo aquelas que a gente tem medo, mas a gente vai com medo mesmo. Isso. É isso? Se a gente não criar Se a uma gente barreira quiser. limitante, né? Porque nós criamos os Aham. nossos próprios limites, né? Entendemos e criamos os nossos próprios limites. Até porque isso que você está falando, a coragem Uhum. é o que, né? Não sou nem eu a que falo, não sei nem quem diz, mas a coragem é quando você enfrenta o teu medo. Uhum. Então não existe coragem, existe enfrentar o medo. Mas o medo, Não ele não é um enfrenta. tipo de proteção. Sim, mas quando eu tenho coragem, então ela diz assim, os nossos próprios medos nos limitam. Então tem medo que limita para uma situação que você pode correr risco de vida, correr risco de perdas grandes e que daí ele é protetivo, mas tem medo que ele te coloca numa sensação de impotência e não deixa você ultrapassar teus limites e ousar no momento que você precisa crescer. Então a gente sempre vai ter medo de crescer. Porque eu só conheço, eu tenho medo do desconhecido. Eu só vou até aqui onde está conhecido, que eu me protejo. E eu sei que eu não estou correndo risco. Mas tem momentos que, para crescer, eu preciso correr risco e ultrapassar um medo. Então, tenho o medo que protege para eu não me destruir. E tenho o medo que me segura para eu não me construir. Então a gente tem que diferenciar isso também, Diferenciar né? isso Tem. também. Porque você tem que ter coragem. Né? Você diz, você escuta um barulho na tua casa e diz, ou eu levanto e vou ver o que está acontecendo, ou eu levanto e vejo o que está acontecendo. Porque se eu fecho ficar a aqui porta do dentro, quarto. eu tenho que levantar, eu tenho que ligar a polícia. A polícia Alguma coisa vira, assim. eles não vão lá, né? Enfim, mas Então, ou você... seja, nós temos que ter atitude. Isso. Gostei muito. A palavra atitude acho que Atitude. fala É. muito do nosso tema. Então, Fran, você já falou um pouquinho, contou um pouquinho aí da tua experiência e tudo mais. Gi, conta pra nós, você, na parte assim profissional, a ligação assim desse nosso tema de autoconhecimento, da tua experiência até agora. Sim. É muito interessante. É. Essa. O que acontece? Né? Acho que você está falando por causa dessa transição de carreira que eu fiz durante a minha vida e como a gente tem muitas habilidades. Até eu estava conversando... Pega exatamente nisso, Gi, E né, Fran e Gi? Pega bem nessa conversa. E como a gente pode Transição. usar... Transição e como a gente pode usar as mesmas habilidades de formas diferentes, fazendo coisas completamente diferentes. Então... eu tenho uma história de carreira muito interessante porque eu comecei a vender Avon aos 8 anos. Ao vender Avon, eu dava maquiagem grátis com conselhos matrimoniais para as moças. Eu tinha 10 e aconselhava as moças de 16. Que maravilhoso! Veja, que não tem habilidade nenhuma nem para me maquiar. Imagine que maquiagem que eu fazia nelas naquela época. E aí... eu comecei a dar conselho matrimonial aos 10 anos, porque a gente sempre foi criada, minha mãe trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, então sempre teve alguém morando na nossa casa, ajudando nos cuidados da casa, na criação das crianças, e eram sempre mocinhas, e uma delas que morou muito tempo com a gente, a Maria, ela ia no baile, falava coisas para o namoradinho, ou para não sei quem, e as outras começaram a perguntar, mas como que você sabe, falou isso para ele? A minha patroinha que me falou. E elas começaram a querer saber. Então, você imagina que com 10 eu já era psicóloga, aconselhadora matrimonial. Já vendia Avon. Aí, com 17... E sempre tive uma habilidade muito forte para matemática. Eu sou muito boa em matemática e em cálculo. Essas duas... Aí, e uma capacidade lógica muito grande. Quando chegou na minha época do vestibular, em 1984, a moda era fazer computação, que era o que estava acontecendo na época, e eu passei em computação, fui fazer essa faculdade, só tirava 10 em lógica, porque aquilo para mim era muito claro, e eu tirava, e o professor de lógica falava assim para mim, que era um professor de filosofia da Federal, ele dizia assim para mim, como que você consegue tirar 10 em lógica se você é tão nova? Eu dizia, eu não sei, isso para mim é óbvio, então eu fazia aquelas provas de lógica, porque era óbvio, porque lógica você não estuda. Você entende? Entende? Você não tem como estudar lógica e tirar 10. Ou você entendeu o que está falando, A mais B dá C, então disto põe quê? Você não tem onde estudar. Aí eu olho pra mim e falo, o primeiro vestibular que eu tentei foi em engenharia civil, porque eu era ótima em lógica, porque matemática eu tirava sempre 10. E hoje eu olho, nossa, se eu tivesse feito engenharia civil, não sei o que seria de mim. E nessa história eu tocava piano. A música, a matemática, isso ajudava também, mas eu não tinha. Eu gostava de estudar, mas eu não tenho
perfil psicológico para ficar num piano 8 horas. Então, eu adoro Mas tocar você piano. é capaz. Isso que eu tô dizendo, mas eu não tinha o perfil, porque eu não, entre ficar 8 horas ali, sair no blá blá blá, conversar, vender, eu preferia, mas se eu quiser estudar piano, é uma coisa que eu amo fazer, mas vou preferir usar meu tempo em outras coisas, como você mesma disse. Aí, terminei a análise de sistemas, a minha mãe me disse, você não fez vestibular, você nunca fez estágio até agora, você precisa trabalhar, blá blá blá, eu tinha 2 opções de estágio, uma pessoa veio me oferecer um emprego de vendas, eu caí para as vendas. Falei assim, bom. Fui vender. Ao vender, chegou uma hora que me dava um vazio, porque eu ganhava muito dinheiro, fazia muito bem o que eu fazia, que eu vendia roupa. Eu odeio roupa e vendia roupa muito bem. Por quê? Porque as minhas clientes gostavam de vir na minha casa conversar comigo. Olha, contar a vida delas. que interessante. E elas vinham contar a vida e a gente ficava a tarde inteira conversando e eu vendendo em venda particular, com horário marcado, ou ia na casa da cliente ou a cliente vinha na minha casa. E a minha vida começou a ficar muito vazia, porque eu vendia demais, tinha dinheiro, fazia aquilo, mas aquilo não me completava. Aí eu falei, eu vou fazer um programa de voluntariado. E comecei a trabalhar no HC, na APACN, com as crianças que vinham fazer quimioterapia no Hospital de Clínicas por conta do transplante de medula óssea, que o Pasquini estava começando isso naquele tempo. Disso tudo foi virando um caldo na minha vida, eu acabei chegando no Pequeno Príncipe, chegou numa altura... Eu ganhei um curso por conta do Pequeno Príncipe para fazer na Federal de contador de história. Quando eu entrei na Federal para fazer esse curso de contador de história, para contar a história para as crianças do Pequeno Príncipe, eu falei, eu vou voltar a estudar. Aí, quando eu falei, eu vou voltar a estudar, eu falei, eu vou fazer psicologia para trabalhar com as crianças com síndrome de Down, que eu conheci no hospital. Dessa confusão toda, chega lá no final, eu faço a psicologia, eu vou trabalhar com mães de crianças com síndrome de Down, começo a trabalhar com maternidade, porque eu me tornei mãe, que foi um grande autoconhecimento. Então, o autoconhecimento vem também das experiências que eu vou passando na vida, casamento, separação, falência, mortes. A gente vai se conhecendo porque a vida vai te pondo em confronto com você mesmo, e quem você vai ter que ser nesse momento para dar conta dessa falência? Qual será a sua reação nesse momento, né? E você precisa criar alguém para poder dar conta daquilo. A vida pede, são crises. Ela diz, você está se comportando até ontem desse jeito, amanhã você tem que mudar teu comportamento porque teu pai faliu, né? Ou tua mãe morreu, ou você engravidou, ou você vai se casar e você precisa criar um novo comportamento. E nessas modificações todas, eu fui mãe durante a faculdade e comecei a trabalhar com mulheres. Comecei a trabalhar com gravidez, com pós-parto, e eu faço essa transição. Então, de uma menina que era vista como a que ajudava o pai na contabilidade, porque meu pai era contador e que entendia de contabilidade, e eu sou péssima para as finanças. Olha, a minha conta bancária, que você chora, e eu sei contabilidade. Você entendeu? E eu sei. Então, assim, é um mosaico, gente, né? E você vai fazendo escolhas durante a sua vida. Mas hoje eu posso acabar com isso tudo da psicologia, porque o que aconteceu? Virei professora de mitologia, abri uma escola, dou aula de mitologia grega, fui estudar histórias, que era aquilo que eu fui fazer, aquele curso de contador de história, tudo está permeando a nossa vida e a gente vai se reinventando. Então, dentro da psicologia do meu consultório, chegou uma hora que eu peguei meu saber e comecei a multiplicar isso para muito mais pessoas. Não fica mais dentro só do consultório que eu me conheço e ajudo o outro a ir, né, em direção ao conhecimento dele. Eu fui levando esse conhecimento, desdobrando, multiplicando, como vocês estão fazendo. Né? Multiplicar o saber. E o conhecimento significa você conseguir repercuti-lo, porque ele já está dentro de você. Não é só uma informação que você passa para frente. Você conhece e você ajuda as outras pessoas a ter esse conhecimento também. Então, você chegou num estágio muito avançado, no meu ponto de vista, né? Sim, de querer multiplicar. Exato. E é o que eu falo hoje, todo mundo olha para mim e fala, Gi, por que você não abre um buffet de festas? Gi, por que você não trabalha com flores e arranjos? Porque quando eu faço as minhas festas, porque eu amo fazer festa, eu amo, eu passo uma semana programando uma festa que eu monto aquela festa inteira, que eu vou comprar as flores, que eu faço os arranjos. Mas é uma coisa para você. Eu faço para as minhas... Daí vira para todo mundo. É o noivado de não sei quem, o aniversário de venha antes por a qual mesa. A próxima festa? É isso aí. Então, a gente pode ser muita coisa, a gente tem muita habilidade, mas a gente sempre vai tender para aquilo que a gente mais gosta de ser e fazer. Por isso que a gente não pode fechar em uma coisa. Né? Toda vez que eu estou me sentindo vazio, eu falo, o que eu preciso conhecer de novo, porque está faltando algo novo para entrar. Então, o autoconhecimento é conhecer mais coisas. Não é mais de mim, mas mais coisas que eu posso ser.
Entendi. mais rico eu posso ficar. É um vazio existencial que cada vez você vai se preenchendo mais de você, de mais eus em mim. E isso me dá o gosto e o prazer de viver. Aí agora eu vou recuperar lá, né? Então, assim, eu fui colocada no autoconhecimento lá em 2009, mais ou menos, quando eu já tinha todo o conhecimento técnico que a minha profissão da época pedia. Que era qual? Na época eu fazia coordenação comercial, trabalhava com precificação, aquele monte de número, mas sempre gostei de trabalhar no background, não ali na frente. Mas chegou um momento que eu precisava lidar com pessoas. Então eu tinha o meu time e eu não conseguia me autorrelacionar com ele, por mais que eu soubesse tecnicamente tudo o que eles precisavam fazer. E eu lembro de uma das matérias, dos módulos que eu fiz, que foi qualidade de vida e autoconhecimento. Cara, aquilo ali, 40 horas, modificou uma turma inteira. Foi gente pedindo a conta e pedindo separação. Sim. Aí você fala assim, como assim? Aí você começa a olhar para você e fala assim, onde eu estou? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que isso me traz felicidade? Porque todo mundo busca felicidade, né? Então, nesse momento foi que eu falei, preciso me desenvolver na parte comportamental, que hoje a gente chama na parte de humanas. Essa foi a minha primeira colocação lá, mas foi uma coisa muito simples que simplesmente me abriu para a oportunidade de me conhecer. Depois disso, eu tive a maternidade em 2015, que ali, assim, emocionalmente, meu filho veio e me derrubou, porque eu cuidava de tudo, eu controlava tudo, eu sabia tudo, e de repente uma criança chorando o tempo todo, eu não conseguia controlar. Como assim? Eu me desestruturei emocionalmente naquele momento e tive que me reconstruir emocionalmente naquele momento. E aí eu comecei a descobrir, poxa, eu não era tão forte quanto eu parecia ser. Como assim? Eu tenho sensibilidade? E daí, na psicologia, eu descobri que eu precisava de base para aquilo e eu não tinha base para aquilo. Então, houve uma reconstrução. E depois disso, não parei mais, porque o assunto é tão bom e ele traz tanto benefício para a sua vida que você fala assim, eu sou outra pessoa. Aí a gente chega aqui, conhecendo assim um pouco e ouve tudo que você tem para falar, Gi, e fala assim, não sei nada. A gente não sabe nada, né? Eu só sei que nada sei e a gente não aprende. Aí nós vemos as oportunidades isso. e as transformações, né? Então, o eu de ontem não é o mesmo eu de hoje. Então, isso nos leva a querer mais? Com certeza. Então, ele não é o de ontem, mas ele é o de ontem mais o de hoje. Então, ele é uma soma. Então, é uma soma. Por isso ele diz, eu quero mais. É um contínuo. Né, que vai enriquecendo. Sempre tá subindo, assim. E sabe como é esse subir? A gente acha que é uma espiral ascensional. E não é. A ideia é da espiral ascensional, que a gente está subindo, né? Mas imagina você jogando uma pedrinha num rio e ela faz num mar ou num lago parado e ela vai fazendo aqueles vários círculos que vão reverberando e aumentando cada vez. Então a gente vai ampliando a nossa capacidade de ser. Você entende? Então é uma ampliação. Você está num centrinho aqui, o teu mundinho é desse tamanho e você está no centrinho desse mundinho. E daí na hora que você vai crescendo, você vai ampliando toda a possibilidade de onde você pode pisar e teu campo aumenta, entende? Que é o autoconhecimento, você vai conhecendo muitas mais Gs que você pode ser a cada dia e que você desenvolve habilidades e cada vez mais você vai crescendo no enriquecimento de quem você pode ser. Você vai se enriquecendo. Entende que é para cá? Isso. É a amplitude que você vai. Perfeito, assim, e atingindo, óbvio. Muito mais. Muito mais, e muitas pessoas que você acaba... levando com você no tocando, campo, tocando, que é a teoria do 100º macaco, Exato. né? Quanto mais eu me desenvolvo, mais pessoas têm capacidade de usar essa habilidade que eu descobri só porque tem alguém manifestando. Você não precisa me conhecer, mas o fato de você estar se manifestando dessa forma, muitas pessoas que entenderam a maternidade como você entendeu, outras pessoas que estão com dificuldade na maternidade, porque uma pessoa a mais conseguiu lidar com aquilo, do fundo das suas dificuldades, limitações, confrontos, você dá a oportunidade para muito mais mulheres conseguirem vencer esse confronto, porque muitas mulheres não conseguem, né? E daí você olha assim, nós não somos o centro do mundo, mas nós somos o nosso próprio centro. Porque quando você coloca a pedrinha ali e fala, nós estamos aqui, vamos nos ampliando, significa que nós vamos ocupando um espaço maior, mas do nosso ser, para o nosso ser, né? Para esse indivíduo.
Muito legal. Né? Muito bom. Gente, autoconhecimento profundo aqui, hein? Só isso aqui já dá muita conversa mesmo. Bem, gente, autoconhecimento, muito importante. Nós nos tornarmos... A gente pode falar líderes de nós mesmos? Sim, Pode. senhores de si. Senhores de si. Né? Líderes Senhores de de nós si. mesmos, senhores de si. E você liderar essas habilidades e escolher com que habilidade você vai em cada momento da tua vida. E Né? saber Então, que eu você tenho podia- possibilidade de várias. Imenso. É só aí querer. eu quero explorar Não um é só, pouquinho mais a mas- Gi, você me permite? Vamos, 2 vamos. dias, eu tenho que explorar as duas. Vamos. Hoje a gente vive num mundo onde a mulher ela tá muito em destaque. Tá? Sim. Eu tenho uma opinião assim que talvez não seja a opinião de todo mundo, mas eu acho que não é só porque você é mulher que você tem uma oportunidade criada, porque muitas vezes é uma oportunidade criada, que você tem que ocupar determinado cargo dentro de uma empresa. Você tem que ocupar pela sua capacidade e não pelo seu sexo, digamos assim, o feminino e o masculino. O que a psicologia traz? As mulheres realmente são mais fracas? Ou a gente tem essa personalidade e o homem tem a personalidade dele e os dois podem se autodesenvolver? O que acontece? Daí, as mulheres não são mais fracas e nem os homens mais fortes. O que acontece? A gente tem uma história patriarcal, cultural. Então, a gente tem uma cultura do patriarcado que começa 13 mil anos atrás, na Revolução Agrícola. E quando eles descobriram que a mulher não era fecundada pela lua, mas pelo homem, e que aquele filho que nascia era uma propriedade daquele homem, e se eu tenho uma terra, eu quero deixar meu arado para o meu filho, e para eu ter certeza que meu arado e a minha propriedade vai ficar para o meu filho e não para o filho de outro homem, começou a monogamia, as mulheres foram presas na monogamia e elas não podiam ter relação com outros homens. E na hora que as mulheres viraram seres que são propriedade de um homem, elas perderam a possibilidade e a oportunidade de crescer no mundo externo. Então elas foram relevadas para dentro da domus, da casa, e a polis foi dada aos homens, que era a política, que era a cidade para onde os homens estavam no lado de fora, e as mulheres ficaram para dentro. Então, essas oportunidades vieram. Isso eu estou falando da polis e domos, estou falando de 400 antes de Cristo, estou falando de 2.400 anos atrás. E a gente vem gradativamente voltando com a Revolução Industrial, e as mulheres no final do século XVIII, início do XIX, começaram a ser inseridas de volta na sociedade por conta da Revolução Industrial. Depois vem a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Estou falando de Ocidente. Oriente não dá nem para a gente conversar. Onde é que as mulheres estão no Oriente? Sim, sim. Né? E o que acontece? Os direitos das mulheres foram nenhum e os deveres muitos. E as mulheres que tinham valor eram as mulheres que estivessem dentro da casa cuidando dos seus filhos e dedicadas e que não fossem insubordinadas. E a gente chega na Idade Média, as mulheres foram queimadas na fogueira. As bruxas. Elas eram líderes políticas, líderes sexuais, botânicas, veterinárias, parteiras. E de onde elas tinham esses saberes? Que ninguém conseguia lidar com isso, nem entendia de Eva. De onde que ela entende de Eva? De onde que ela tem coragem de fazer um parto? Como ela sabe fazer um parto, ela tem parte com o diabo. E daí começaram a matar as mulheres. Quem foram as mulheres que sobreviveram? As que se fingiram fracas. Que não estavam visíveis. Muito à história. Então é a cultura e a história. E aí vem desenvolvendo isso tudo, as mulheres ficam fracas, oprimidas, propriedade dos homens. Na Grécia Antiga você não podia votar, as mulheres eram propriedade do pai ou do marido, não podia votar, não podia trabalhar fora, enfim. E veio até, se a gente falar de Brasil em 1960, para minha mãe trabalhar e estudar em 1960, ela teve que fazer uma encrenca para poder sair de casa. Quantas fizeram? No interior, né? Que eu sou do interior. Daí a gente volta na palavra atitude, né? Exatamente. E livre-arbítrio, mas você tem uma conta alta para pagar. Por isso, né? Custa caro e a gente acaba deixando isso para trás. Então, o que acontece? Sobre o homem ser fraco, o homem ser forte, ou o homem ser fraco e as mulheres fortes, e a opressão das mulheres hoje sobre os homens, que estão enfraquecendo os homens porque as mulheres são fortes. Gente, essa conversa é horrorosa. Todo mundo tem masculino e feminino dentro de si. Isso. Todos nós temos qualidades psíquicas que têm modelos de ação do masculino e do feminino em nós. Então, o masculino em nós compete, o feminino em nós colabora. O masculino em nós
age pela evidência e pela meta, e o feminino nós age pelo fim, os recomeços, os ciclos, a intuição. Ele não precisa de uma meta, de uma reta, ele vai agindo conforme e se adaptando conforme a necessidade dos fins e recomeços. Então, essas são qualidades psíquicas que a gente vai numerando, se a gente pensar no yin e yang, do taoísmo, aquilo ali está tudo numerado. E essas qualidades pertencem a homens e mulheres. Então, todo mundo tem masculino e feminino, só que as mulheres têm o feminino mais forte na consciência, e os homens têm as habilidades do masculino, que é a disputa, a competição, a razão, a hierarquia vertical. As mulheres têm a horizontal, elas têm a cooperativa, é uma coisa do feminino. Só que os homens que são mais femininos pensam em colaboração, pensam em cooperativa. O masculino pensa em competição, então nós temos mulheres muito competitivas. Então as filhas do patriarcado, que são mulheres que hoje estão estabelecidas financeiramente nesta sociedade patriarcal, são mulheres muito masculinas, porque elas têm o masculino muito forte para poder ter vencido dentro de uma sociedade patriarcal. Então hoje as mulheres que têm um lugar dentro de uma empresa, elas sim têm habilidades para estar onde elas estão. O que está mudando socialmente, elas estão entrando por ali, e tem um preconceito que diz que as mulheres estão entrando por ali, e elas continuam entrando por ali, elas não têm lugares dentro da organização. Elas estão ali, mas quem está nos bancos, quem está, você olha no Congresso, você olha na política, você olha no hospital, você olha nas escolas, são os homens que estão lá ainda. Tá, mas eu acho que o bom trabalho feito pelas mulheres, isso vai mudar num médio ou longo prazo, porque elas vão conquistando o espaço delas sem ser impostas isso, né? Porque quando impõe alguma coisa aqui, tem que ter X% de cotas, aqui tem que ter X% de cota. Mas se não for assim, não vai acontecer. Não vai acontecer porque sabe o que acontece? E eu escutei isso de um diretor de banco uma vez. Ele disse, chega no fim do dia, as mulheres têm que buscar as crianças ou levar para o pediatra ou ir para casa fazer o jantar, e os homens vão... Mais ou menos, porque hoje você olha no shopping, quem está carregando a criança? Percebam. Não, mas eu estou falando da empresa. Então, na empresa, o que eu escutei desse diretor? Ele disse assim, a gente acaba indo tomar uma cerveja, conversa sobre futebol, ou vai para um social, e chega na hora de fazer a premiação e vamos ver quem que vai para o cargo, você acaba levando quem? O teu amigo que você tem mais intimidade que você. Ou seja, vamos todo mundo tomar cerveja no final da tarde. Ele deixa as crianças serem buscadas. Ou, por opção, tem muitos casais que não querem mais ter filhos. Será que isso também não é um diferencial, Isso é um movimento, né, que a gente precisa fazer mesmo, porque ecologicamente a coisa vai ficando pesada se todo mundo, e a paternidade não é para todo mundo. Né? Mas voltando, o que está acontecendo na mudança da humanidade é que os direitos das mulheres estão aumentando e os deveres dos homens estão aumentando. Então, o problema é que os deveres dos homens também não são nem dentro de casa, nem fora a expectativa que se tem. Né? Então, com os homens é tudo mais compreensivo, nossa, porque ele é homem, e as mulheres não é tão compreensivo, nem dentro de casa, a compreensão da mãe com o menino e com a menina. Eu tô deixando para a sociedade outra coisa. Meu filho tem que tirar o lixo, lavar a casa. Assim, ele não tá me ajudando, tá fazendo a parte dele, porque ele veste, porque ele come. Sim. Então, é um ensinamento, o ensinamento. Né? Mas essa é a mudança, mas eu acho que num primeiro momento, como teve um desnível muito grande da oportunidade dos homens e dos direitos dos homens, esse momento é um momento de desequilíbrio, que isso tem que ser imposto. Vai chegar uma hora que isso vai se organizar, mas toda vez que uma força, você está num desequilíbrio de força, para você equilibrar, você tem que ir para o oposto para depois subir. Então sempre a gente vai fazer isso do pêndulo. A gente vai tender para o oposto. Então, está uma força muito grande da imposição das mulheres, o masculino das mulheres está muito forte, para lidar com o masculino dos homens, falta feminino no mundo. Então, a gente tem vários filósofos estudando sobre o resgate do feminino, essas qualidades psíquicas femininas que homens e mulheres têm para reencantar o mundo. Ou seja, nós podemos ser homens ou mulheres dentro do nosso próprio ser. Ser, feminino e masculino. Até porque a gente chegou no momento, gente, que é necessário. O mundo Sim. pede. Não tem como você não lidar com isso nesse momento. Sim. E pede muito feminino, que é muita colaboração, a hierarquia vertical acaba, a horizontalidade se instala, né? O lugar de cada um tem a sua importância, porque cada um está fazendo o seu papel, então ninguém é mais importante que ninguém, a horizontalidade vai mudando, a verticalidade para a horizontalidade, então é um movimento. Necessário e um momento que
que as pessoas das empresas vão ter que aprender a lidar. Exatamente. Certo? Então, o recado aqui é para a gente não viver no piloto automático. Ah, perfeito. A gente tem Por que aí. refletir, a gente tem que tomar atitudes, a gente tem que se autoconhecer, ter os nossos sentimentos, mas usar a razão, né, ali, que é uma das coisas que ela colocou ali, para a gente ter o autoconhecimento desenvolvido e poder repercutir esse conhecimento dentro das empresas ou até dentro da nossa própria vida, né? É isso aí. Gente, eu acho que aqui, isso daria aqui quantos podcasts? Podemos falar de vários muitos, temas. muitos. Mas, gente, agradecer. Fran, muito obrigada. Gi, muito obrigada. E o que eu trago agora, gente, é que no nosso curso de liderança aqui da Insight, a gente vai ter contato com todas essas informações que vai nos ajudar a olhar para nós. Ou seja, fazer um curso de liderança não é só olhar as questões profissionais da empresa. Nós vamos ter que olhar para nós mesmos e aprender muito através desse curso. É isso, gente. É isso. Muito, muito obrigada. Só vamos finalizar com um detalhe, uma mensagem, Fran. Falando de autoconhecimento, o que você falaria? Perdão, Gi. As duas vão ter que falar, vamos lá. Uma mensagem final, assim, de autoconhecimento, que eu acho super importante. O que eu acho muito importante de eu querer me conhecer, onde estão os meus limites, que estão impedindo que os meus potenciais sejam colocados no mundo, não é só para o meu bem-estar, mas é para o bem do mundo. Então, é para o bem da manifestação desse ser de uma forma mais elevada, maior, mais potencial, que vai fazer diferença na humanidade. Então, a gente quer se conhecer para fazer um humano diferencial que pode fazer uma melhoria no mundo. E não é para melhorar a minha vida, mas é para melhorar o mundo, os que vieram depois de mim, os que virão depois de mim, os que estão aqui comigo. Que diferença que eu vou fazer no mundo na hora que eu me transformo e vou em busca desse ser que se conhece e vai ter uma atitude mais potencialmente elevada em relação a quem eu fui ontem. Nossa, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Ela me deixa sem palavras. Sabe o que eu acho mais importante? O que ela falou, eu realmente acho incrível, aceito, agradeço e acho que faz muito sentido. É por isso que nós estamos aqui, né, Fran? Exatamente. Essa jornada fala exatamente disso. Gi, nós vamos ficar com o que você falou. Obrigada. Com uma mensagem final. Meninas. Te agradecer demais. Muito obrigada, eu Tá que bom. agradeço. E só tenho para finalizar. É momento da gente dar um insight na nossa vida. Então, vem para Insight e vamos dar um insight na nossa vida.